Oi, pessoal, tava travando um pouco aqui a internet. Acho que agora voltou. E eu tô chamando a Jai aqui para entrar também com a gente. Olá, querida. Oi, Tá bonita. Amanda. Boa noite. Muito bom conversar com você assim. É um pouco estranho, né? A gente estava mais acostumado a se ver pessoalmente, mas vamos lá, reinventando modelos de conexões. Para quem não sabe, a Jai é terapeuta aqui do Luz da Nova Era, já desde o início, desde que a casa foi fundada. Na verdade, aqui já era uma casa holística antes da inauguração do espaço holístico, antes de eu chegar. E a Jaya já atendia aqui na casa. E quando eu decidi convidá-la para atender aqui no Luz da Nova Era, eu nem ao menos sabia disso, então eu tive essa sincronia, né, juntamente com outras pessoas também que já atendiam aqui. Então tem toda uma história muito bonita, muitas sincronias e tem uma E, conexão muito legal com ela e admiro muito o trabalho dela. e foi maravilhoso, assim, a administração do Caio dessa casa é um espaço lindíssimo. Fico muito feliz, assim, com esse espaço em Belo Horizonte. E muito feliz com esse convite. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, gente. Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, sou fundador aqui da casa. E ontem nós demos início às nossas atividades online, fizemos uma primeira live para apresentar um pouquinho Luz da Nova Era. Hoje, agora há pouco, a gente teve uma live sobre solstício de inverno na visão andina. Teve um ritual maravilhoso, vocês podem conferir lá no IGTV. Ó, a Carolzinha entrou aí, bem-vinda, querida. Muitas pessoas chegando. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Podem soltar coraçõezinhos aí do lado direito para chamar mais pessoas para estarem com a gente. Esse tema quente, polêmico sobre masturbação. Bom, muito bem. É, podemos começar já, Caio? Você quer trazer mais alguma coisa? Vamos começar assim. Eu queria te convidar para você se apresentar e para começar a falar sobre esse tema, né? Para quem não está ligado aí no tema, né, da live de hoje, o tema é masturbação, bom ou ruim. Eu acho Então, que você pode até colocar, talvez eu também possa colocar o tema como um comentário fixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Masturbação. Só para deixar para as pessoas que estão entrando. Deixa eu ver. Não, eu não tenho essa opção de deixar fixo. Bom, se então eu vou você tentar colocar aqui enquanto você está falando. é só você colocar no comentário, você vai aparecer a opção. Bom, muito bem. Então, vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda. Eu sou a Jaya Devi. Eu trabalho como terapeuta corporal e educadora sexual somática. E também sou estudante praticante das tradições tântricas, as tradições Shaiva Tantra. E é minha paixão, assim, falar sobre corpo, sexualidade e a integração entre o conhecimento do corpo com o autoconhecimento, com o conhecimento de si mesmo, né? O corpo como esse veículo da realização daquilo que nós somos em essência. Então, muito bem-vindos. Estou vendo pessoas que já me conhecem aí entrando, Luiz, Rafael. Muito bem. Então, nós vamos dar início aí a esse tema quente. Eu vou explanar um pouquinho, trazer algumas coisas e vocês fiquem super à vontade para interagir, para trazer questões aí, tá? Eu vou tentar ser sucinta na minha explanação. Então, eu escolhi o tema dessa live quando o Caio me convidou, assim, esse título, ele foi para provocar mesmo, né? Porque eu não acho que a masturbação pode ser definida como algo bom ou ruim. Aliás, eu questiono se alguma coisa é essencialmente bom ou ruim.
Eu não acredito muito nesse conceito de bom e ruim. Eu acredito que algumas coisas, elas são mais prejudiciais e outras são mais favoráveis. E o que vai ser favorável ou não, ou prejudicial, eu percebo que depende muito de com qual consciência isso é experimentado. E isso não só para masturbação, mas para qualquer coisa. Eu acho que a consciência, ela é a chave da questão. E daí a gente já entra num ponto fundamental que na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente tem uma relação muito inconsciente com a sexualidade. Né? Eu costumo dizer assim, isso é algo que todos nós podemos perceber e verificar na nossa própria experiência. A gente saiu de uma visão de centenas, se não milhares de anos de muita negação da sexualidade, vendo o corpo como pecado, né? Toda a visão religiosa e mesmo filosófica, né? Na época ali, vai de Aristóteles e tal, uma visão muito de negação do corpo. E daí, depois, na Era Moderna, a gente vai, né, eu falo que o pêndulo ficou lá um tempão preso de um lado, e aí quando soltou o pêndulo foi lá para o outro lado, e a gente foi para uma relação muito mais de soltar tudo aquilo que foi preso, e então tanto quanto promíscuo, tanto quanto inconsequente, né? E na nossa sociedade atual, a gente tem essas duas mensagens contraditórias ao mesmo tempo. Enquanto a gente tem ainda a presença de uma visão tradicional de negação da sexualidade, a gente tem ao mesmo tempo coexistindo uma visão de muita promiscuidade e a gente recebe mensagem sexual o tempo todo, né? Andando na rua através de diversas formas. E aí, como é isso? Como a gente pode realmente ver o meio disso, né? E viver a sexualidade com consciência. Então, de um modo geral, a forma como a gente vive a sexualidade, a forma como a gente vive a nossa masturbação, a forma como a gente se masturba, é consequência da forma como a gente vive a nossa sexualidade. A masturbação, ela é um reflexo da nossa relação com a nossa sexualidade. Né? Então, a palavra masturbação, ela vem do latim e significa poluir com a mão. E pode ser que é isso mesmo que a gente está fazendo muitas vezes, quando a gente se toca com inconsciência. Quando a gente se toca com o objetivo de simplesmente soltar uma tensão que a gente não dá conta e fica sempre usando essa válvula de escape, isso com certeza vai criar uma série de condicionamentos físicos e psíquicos que vão ser prejudiciais. Prejudiciais para quê? Para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a realização do ser que você é. Né? Então, a nossa relação com a masturbação, ela está muito relacionada com a visão que a gente tem da sexualidade. Então, vamos lá. Né? Temos que começar por aí. Essa é a raiz. Qual é a noção, a visão que eu tenho sobre sexualidade? O que é sexualidade para mim? Eu vivo a minha sexualidade de uma forma saudável? Eu sei cultivar o prazer de estar no meu corpo de uma forma que gera mais saúde, que gera mais bem-estar? Ou não? Ou eu simplesmente vivo a minha sexualidade como uma coisa que é um impulso que eu não sei muito bem como lidar e aí eu saio vivendo e né? Essa é a pergunta, tá?
Reflitam aí, soltem coraçãozinho se vocês estão gostando, porque a gente vai chamando mais gente. Queremos que mais pessoas possam escutar essa live. Então, o que é a sexualidade, né? Na nossa cultura, a sexualidade, ela quase sempre é restrita ao sexo. Sexualidade se tornou muito sinônimo de sexo. Isso é altamente restritivo, né? Eu tenho dado várias lives e quem já assistiu vai escutar eu repetir de novo, porque isso é básico, isso é essencial. Sexualidade é todas as formas que a gente acessa o prazer de estar no nosso corpo. O prazer de estar vivo, o gozo de viver. Através do nosso corpo, através dos nossos sentidos, esse gozo pela vida. Isso é sexualidade. Isso não se resume ao sexo e muito menos ao genital, ao estímulo genital. Mas como essa é a nossa visão da sexualidade, é isso que a gente vai viver também na masturbação. A masturbação, ela quase sempre se limita a um estímulo focado no genital. Né? E um fator que condiciona muito a masturbação é a dependência de uso de imagens, que foca muito a gente no que é chamado de estímulo psicogênico. Um estímulo que tem a sua gênese, a sua origem na mente, no que eu vejo ou no que eu lembro, no que eu imagino. E por mais que o estímulo psicogênico tenha a sua função, que é importante para a sexualidade, quando ele é super estimulado, o que acontece é que a gente perde a outra parte do estímulo sexual, que é o estímulo reflexo. O estímulo reflexo é o estímulo que a gente sente a partir da percepção do corpo. Não é um estímulo que vem de algo que eu imagino, que eu penso. É um estímulo que vem da percepção das sensações do corpo. E aí o grande problema de um estímulo psicogênico muito intenso, como são as cenas intensas de filmes pornográficos, por exemplo, que a gente tem, é que isso nos desconecta do nosso corpo. Isso gera uma inconsciência corporal. A gente para de sentir o que está acontecendo no nosso corpo. Porque esse estímulo visual ele é tão intenso e ele é capaz de liberar doses tão intensas de dopamina que a gente fica viciado nisso. Isso já é cientificamente comprovado. E é muito recente, porque até 10, 15 anos atrás, a gente não tinha acesso à pornografia como a gente tem atualmente. Né? Quem tiver curiosidade para entender mais os efeitos da pornografia, eu estudei com um PhD em pornografia, que é o Joseph Kramer, criador do método do Sexological Bodywork, da educação sexual somática, que é a formação que eu tenho. E eu ofereci uma live com a professora do Sexological Bodywork, que é a Paula Fernanda, queridíssima, e está no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, entra lá no meu canal do YouTube, que está lá. Uma live inteira, 1 hora, só falando sobre os benefícios e os malefícios da pornografia. Porque até a pornografia, voltando ao início da live, não é totalmente má em si, ruim em si. Também depende da forma como você utiliza. Tá? Até o uso da pornografia pode ser benéfico para a sua vida sexual, mas depende como que você usa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é um assunto pertinente, mas é um assunto mais complexo, tá? O que é importante vocês saberem para esse assunto que a gente está conversando agora aqui é que se a sua masturbação, se você se toca sempre com o uso de imagens, isso vai gerar um condicionamento psicofísico muito forte. E você vai ficar dependente disso. E você vai perder a capacidade de sentir o seu próprio corpo. Certo? A principal, 99% das disfunções sexuais, elas têm causas ou psicológicas ou a falta de conhecimento do corpo. 1% só é causa fisiológica. E atualmente já se comprovou que uma das principais causas das disfunções sexuais é o uso de pornografia. Porque você acessa muita dopamina de uma forma fácil e isso desestimula o cérebro a buscar por contato.
Porque o contato é complicado, né, gente? Lidar com o corpo de verdade não é... É mais fácil ficar na mente. Só que daí a gente o quê? Perde o gozo de viver. Estar no corpo é acessar esse gozo de viver. A gente vive num mundo virtual. E por mais que seja mais fácil, é altamente mortífero para o espírito, né? O espírito, enquanto esse sopro da vida. Essa é a origem da palavra espírito, é o sopro da vida. Né? É o movimento que gera a vida. E isso está diretamente relacionado com a nossa sexualidade. Né? Então, o que acontece? A forma como a gente se masturba, ela irá influenciar diretamente a nossa relação sexual com outra pessoa. Tá? Se você se estimula sempre da mesma forma, e aí aqui essa questão ela influencia principalmente a sexualidade feminina, porque a nossa sexualidade ela é mais complexa, nosso órgão do prazer ele é muito mais complexo do que o órgão do prazer masculino. E aí se a gente foca numa parte só, né, por exemplo, só no clitóris, quando a gente vai para a relação sexual, a gente não sente prazer, porque o nosso cérebro ele tem neuroplasticidade. A gente literalmente cria novas terminações nervosas naquela parte que a gente estimula mais. E aí a gente perde a sensibilidade das outras partes. E quando você vai para o sexo, você não tem consciência do seu canal vaginal, por exemplo, se você sempre se estimula no clitóris. Então, a forma como você se masturba influenciará diretamente a sua relação sexual com uma outra pessoa. Ok? Como a forma como você se masturba influenciará a sua relação sexual com outra pessoa, da mesma forma que a masturbação pode ser altamente condicionante e limitar o seu prazer com outra pessoa, a masturbação é a escola, é a prática essencial para que você tenha uma excelente vida sexual com outra pessoa. Né? A gente muito se preocupa sobre criar uma relação íntima saudável com o outro. Mas a gente não percebe que a raiz de uma relação sexual saudável com o outro é uma relação sexual saudável com o nosso próprio corpo. Eu te pergunto, eu desafio, quero que vocês me respondam. Qual foi a última vez que você tirou uma hora para ser sexual com você mesmo? Sem aquela rapidinha. Uma hora. Uma horinha. Vai. Qual foi a última vez? Como que a gente quer ter um sexo de 2 horas com alguém, um sexo tântrico, um sexo explosivo, um sexo maravilhoso, se a gente não dá uma horinha pra gente estar com a gente sexualmente? Gente, é absurdo, sabe? A gente chega até o sexo com o parceiro com uma relação totalmente incerta com o nosso próprio corpo, uma relação incerta com a nossa sexualidade, com o nosso prazer. A gente não sabe. A gente vai ali na experimentação e pode ser que dê certo, mas se você se dá tempo para explorar o seu próprio laboratório, fazer do seu corpo o próprio laboratório, sem a influência do outro, porque daí você deixa o outro para lá, é só você com você mesmo. Isso muda totalmente a relação sexual que você tem com uma outra pessoa, né? É muito comum a gente supor que quando eu encontrar a relação certa, daí essa relação vai cuidar de todos os problemas que eu tenho em relação ao sexo. E até certo ponto pode ser mesmo que uma relação possa te ajudar a trabalhar as questões que você tem com a sexualidade. Mas preste atenção nisto. A única pessoa com o qual você vai ter sexo o resto da sua vida, a sua vida inteira, se você quiser ter sexo a vida inteira, é com você mesmo.
Desde o nascimento até a morte. Então, conhecer a você mesmo sexualmente e ter uma relação positiva com o seu prazer é fundamental para qualquer tipo de sexo e intimidade com outra pessoa. Né? E aí a masturbação, ela é realmente esse modelo para o sexo e a intimidade que a gente tem com os outros. Se a gente não tem um modelo saudável com a gente mesmo, olha, não fica depositando. Se você ficar depositando demais no outro, olha, você tem 50% de chance de se frustrar. E se você não se frustrar, você tem ainda depois 50% de chance de, no fundo, depois se frustrar. Então é melhor você se garantir com tu mesmo, sabe? Né? Um dos grandes benefícios da prática da masturbação consciente, porque daí a gente pode dizer que existem várias formas de masturbação. Existe aquela rapidinha ali no banheiro, aquela coisa, tudo mais. Mas o que eu chamo de masturbação consciente é uma prática de alto prazer, né? No qual você relaxa a necessidade de chegar ao orgasmo, né? Na qual você realmente dá tempo para sentir o seu corpo, para estar presente com o seu corpo e acessar as diversas formas de sentir prazer no seu corpo. Que não só tocando o genital, né? Que tocando outras partes do corpo, o prazer de respirar, o prazer de movimentar, o prazer de comer, o prazer de dançar, enfim. Todas as formas de sentir o prazer de estar no seu corpo, né? Os benefícios disso são imensos, né? Porque é o que eu disse, permite que você tire um tempo fora dessas complicações do sexo em si. O sexo com o parceiro tem complicações. E aí uma prática de masturbação consciente, ela permite que você não tenha que ficar preocupado com as respostas sexuais da outra pessoa. Que você preste atenção apenas e unicamente no que está acontecendo no seu corpo. E aí permite com que você descubra o que é bom para você. Né? O que é necessário você desenvolver melhor. Daí o seu único esforço real vai ser em estar consigo mesmo, em sentir, em escutar, em ouvir o seu corpo, né? Eu gostaria de citar aqui ler um trechinho de uma frase da Stacey Haynes. Ela é uma fundadora de um método de terapia somática para a cura de traumas sexuais. E eu gosto muito dessa frase. Não é uma frase, não, é um trechinho, na verdade. Eu vou ler, porque tem tudo a ver com a questão. E daí a gente abre um pouco mais. Quem quiser trazer perguntas, já pode ir trazendo aí, que eu vou abrir para estar respondendo, tá? Então ela diz: a questão principal sobre o que é necessário para ter um relacionamento saudável e sustentável com a sua própria sexualidade, corpo e psique é o seguinte: você tem que se esforçar para isso. É preciso passar tempo consigo mesmo, bem como estar disposto a sentir uma grande variedade de emoções e sensações. Masturbação, assim como sexo, pode levar-nos a sentir tristeza, incerteza, prazer, confiança e tudo isso mais uma vez. E muitas outras coisas. Sua educação e crenças sobre o sexo e a intimidade irão surgir durante a masturbação. Se você desacelerar e ouvir a si mesmo como se fosse um novo parceiro amoroso seu, seja curioso sobre o que aparece em sua mente e seu corpo quando você começa a ficar presente para ouvir. Ao invés de ir em direção ao orgasmo, deixe o erotismo preencher seu corpo. Se emoções surgirem como tristeza, raiva ou medo, sinta-os como sensações em seu corpo e deixe-os estarem lá, vindo à tona e se expressando através de você.
Pratique estar presente e curioso sobre si mesmo. Por último, observe e oriente-se para o prazer e a confiança. O que esta experiência lhe dá eroticamente? Esta pode ser uma hora incrivelmente erótica, de brincadeiras, ou uma hora de lágrimas e autoconforto. De qualquer maneira, você vai terminar a sua masturbação curativa, ele chama isso de masturbação curativa, tendo uma experiência mais profunda de si mesmo, de seu sexo e de seu corpo. Você vai ter passado tempo de qualidade com o fundamento de suas relações sexuais. Você mesmo. Então, essa é a ideia da masturbação consciente, é dar-se tempo para que você esteja presente com seu corpo, sentindo o que quer que você sinta, sejam emoções, sejam sensações, né? Quando você se toca com essa abertura, é isso que ele disse, que ela disse, as crenças que você tem sobre a sexualidade, é possível que elas venham à tona. E você deixa tudo isso vir à luz da consciência, né? Como realmente é esse momento de estar em contato com você mesmo. Vocês percebem como isso é totalmente diferente da ideia ou da prática que a gente normalmente tem de masturbação, assim, não sei se faz sentido para vocês, né? Então aqui eu já expus bastante coisa. Não sei se o Caio tem aí alguma pergunta ou se alguém tiver alguma pergunta, eu não consegui acompanhar tudo aqui, então pode ser que tenha, alguma pergunta tenha ficado perdida. Não, não tem nenhuma pergunta, não. Uhum. Eu queria te perguntar, para você explanar um pouquinho sobre quando que a pornografia pode ser boa. Eita, vamos lá. Então, a pornografia, ela pode ser boa como uma forma de, primeiro, a gente perceber o que nos anima eroticamente. Né? Qual tipo de imagem que nos anima eroticamente? A pornografia ela pode ajudar tanto a incitar um pouco da nossa imaginação, e a imaginação ela é positiva para o erotismo, especialmente quando me dá ideias criativas de coisas que eu posso aplicar, né? Quanto também o erotismo, a pornografia ela fala muito sobre a nossa mente erótica. A nossa mente erótica, ela revela aspectos escondidos do nosso ânima, daquilo que nos anima, do nosso espírito. Então, muitas vezes a pornografia revela coisas que, por exemplo, a gente tem vergonha de revelar de nós mesmos. E aí, quando a gente vê e sente atração para aquela imagem, se a gente faz isso de uma forma consciente, isso pode nos ajudar a entender mais, a entender um pouco mais do nosso próprio ser selvagem, do nosso próprio ser ânima, do nosso próprio ser sexual mesmo, sabe? E aí isso pode ser positivo. Aí tem muito uma questão de como mesmo você assiste, tanto com qual intenção, como também com qual postura física, né? Porque a postura com a qual você se masturba, ou como mesmo você se masturba, é muito importante. E isso nessa live a Paula Fernanda explica bem por pormenores. Mas, resumidamente, o mais importante é você procurar assistir a pornografia em pé, não deitado ou sentado, porque quando você está em pé, isso te obriga neurologicamente a ficar mais presente no seu corpo, ao invés de deixar sua atenção toda na imagem, né? Porque a grande questão da pornografia é ela te tirar do teu corpo. Então, quando você está em pé, você mantém mais presença corporal. E você não fica o tempo todo olhando, você vê um pouco, você fecha os seus olhos, você respira, presta atenção no que está acontecendo no seu corpo, o que aquele estímulo visual, percebe o que aquele estímulo visual gera no teu corpo, toma consciência disso, e daí você pode depois abrir os olhos, ver um pouco mais.
Essa é a forma como a pornografia não cria prejuízos no cérebro, porque os prejuízos eles são realmente cerebrais, né? E você pode falar um pouquinho sobre o seu curso de alto prazer? Muito bem, então estamos aí com a terceira turma do curso Arte do Alto Prazer, que vai começar na semana que vem. Daqui a uma semana, terça-feira da semana que vem. E esse curso ele vem muito dessa inspiração da minha autoexploração, da minha própria sexualidade, assim. Já tem vários anos que eu venho estudado sobre sexualidade, terapia tântrica, etc. Mas foi mais recentemente, e mais ainda nos últimos 10 meses aí, que eu me separei, onde essa questão do alto prazer, ela ficou muito evidente no seu potencial de cura, de transformação da nossa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa própria sexualidade. Então, à medida que eu fui experimentando um tanto de coisa que eu já sabia, mas que eu nunca tinha dado esse tempo suficiente para realmente dedicar, para realmente colocar em prática, para realmente mergulhar, daí surgiu essa inspiração desse curso, né? E já aconteceram 2 turmas aí nesse período de quarentena, agora vai ser a terceira turma. E esse curso ele é realmente focado para a gente desenvolver isso, desenvolver essa relação saudável com a nossa sexualidade. A gente explora práticas diversas de alto prazer, que não são focadas só no genital, mas também não só isso. A gente explora a visão de mundo que a gente tem, inclusive, do nosso corpo, da nossa sexualidade, porque a visão do Tantra é que enquanto a gente não tiver um mapa da realidade que se aproxime mais da realidade em si, porque a gente olha, não tem como, a gente olha para a realidade através dos conceitos que a gente tem, né? Enquanto não formos seres totalmente desprovidos de mente, desprovidos de mente que eu digo assim, dessa identificação com os conceitos, a gente sempre vai estar olhando, todas as nossas experiências elas vão ter esse filtro dos nossos conceitos. E muitas vezes a gente não tem consciência de qual conceito que eu tenho sobre o meu corpo, sobre a minha sexualidade, né? Por isso que eu trago essas questões do tipo, você já se deu 1 hora para se dar prazer, para estar sexualmente com você? Porque se você nunca fez isso, provavelmente é porque lá no fundo, você tem esse conceito de que ou a masturbação é uma coisa ruim, ou a masturbação é uma coisa insatisfatória, ou eu dependo sempre do outro para realmente sentir prazer. Algum nível de crença tá aí. Porque senão, por que você nunca fez isso? Então a gente precisa desconstruir um pouco esses conceitos, né? Ter contato com uma perspectiva de mundo e de sexualidade que condiz mais com essa visão positiva da sexualidade. Né? Então eu trabalho um pouco isso a partir de conceitos da educação sexual somática e do Tantra, e eu trago também algumas práticas de meditação tântrica. Porque uma das grandes questões da sexualidade é a nossa incapacidade de manter a nossa atenção focada no nosso corpo. A nossa atenção ela desvia muito rápido, a gente está muito superestimulado mentalmente. E como todos nós carregamos uma série de traumas, série de memórias de abuso sobre a sexualidade, quando a gente vai para a cama, a gente leva tudo isso. E vai para a cama, com você mesmo, você com outra pessoa. Não tem como, você não vai para a cama sozinho. Ou com uma pessoa, ou só com a pessoa. Você vai para a cama levando toda a sua história, toda a história dos seus ancestrais, todos, todos os traumas, todas as noções, você vai levar tudo isso para lá, né? Então, essa capacidade de estar presente com o seu corpo, deixar vir também as emoções e perceber essas emoções se manifestando no seu corpo, é uma habilidade que a gente tem que treinar, né? E aí a gente trabalha isso no curso, eu trabalho isso a partir de práticas de meditações tântricas. Basicamente isso.
Então, só resume para a gente as datas do curso, as informações básicas aí. Quem quiser se inscrever pode ir lá no nosso Instagram, tá? A divulgação lá no seu Instagram pessoal também tem, né? E o curso vai começar dia 30 agora, certo? Só para o pessoal estar sabendo aí. Isso. Quem quiser mais informações, entra lá, mas são 4 semanas de curso. Ele vai acontecer no formato de aulas ao vivo no Zoom, mas as aulas são gravadas, então as pessoas que não puderem assistir ao vivo, elas podem assistir depois, né? São 4 semanas, 4 terças-feiras, 2 horas e meia. Cada aula com material didático, apostila, com acompanhamento das práticas pelo WhatsApp. A gente, né, forma uma comunidade lá e a gente vai trocando informações e tudo mais. Eu falo que é um intensivo, assim, né, de 4 semanas para que as pessoas aprendam o que é básico, o que é essencial para essa relação mais saudável com o próprio corpo e, assim, com a própria sexualidade. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento de estar perguntando. Eu fiquei curiosa, porque eu perguntei quem já se deu aí, qual foi a última vez que alguém se deu 1 hora para ficar sexual, para ser sexual consigo mesmo e ninguém respondeu. A Olha, res- para mim tem bastante tempo, hein? Hã? Para mim tem bastante tempo que eu não faço isso aí. Valeu a dica. Pois é, a questão é essa, né? Muitas vezes, mas o que eu vou fazer 1 hora comigo mesmo? Meu Deus! O nosso corpo, ele é um microcosmo, sabe? Tudo que tá no macro tá no nosso corpo. É muita coisa que a gente pode explorar no nosso próprio, mas é muita coisa. É só uma questão da gente estar presente, sabe? Deixar de lado as ideias que a gente tem e realmente se dar tempo, né? A Flávia disse, nem me lembro se já fez isso. O André falou que eu nunca. O Tom disse, a masturbação é saudável quando se tem uma percepção saudável e completa do corpo e um pleno prazer consciente. Sim, é o que eu disse, a masturbação ela é um reflexo da percepção que você tem da sua própria sexualidade, da vivência que você tem da sua própria sexualidade. Não tem como separar as duas coisas, né? Exatamente isso. Ô, Jai, a gente tem um tempinho ainda, eu tô sem o relógio aqui. A gente tem ainda, sim, acho que uns 15 minutos. Ah, tá bom. Então, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas aí, gostaria de trazer um conhecimento. Está perguntando o valor do curso, é R$ 440, o valor do curso. Então, gostaria de trazer um conhecimento que eu acessei semana passada, logo antes aí dessa live, de uma mensagem canalizada do Elohim Astreia falando sobre sexualidade. Aí eu achei muito sincrônico, e aí eu senti de trazer um pouquinho essas informações. Acho que a Jaya nem teve a oportunidade de ouvir a mensagem, mas aí você aproveita e me fala se faz sentido aí essas informações Tá bom? que, que ela traz. A primeira informação, essa informação foi dada numa conferência sobre a liberação das mulheres. Segundo os mestres ascensionados, de 2020 até 2030, vai ter uma grande liberação das mulheres. E aí essa conferência é de várias mensagens, vários mestres ascensionados falando apenas sobre esse assunto. E aí eles entram no assunto da sexualidade, no vício da sexualidade, dentro desse contexto das mulheres. Então, eles falam que mais de 90% dos homens são viciados em sexo, pornografia ou masturbação. E que esse problema tem crescido. E ele fala que a ciência estuda exaustivamente isso, né? Estuda a química cerebral, os hormônios, vários estímulos e várias questões corporais que estão relacionadas ao vício, seja sexual ou não seja sexual. E eles falam que, de fato, o Elohim fala que, de fato, vão ser encontradas muitas correlações, vão ser encontrados genes que estão ligados a certas dependências, mas ele fala que tudo isso não são as causas do vício, né? São apenas os efeitos, as manifestações corporais do vício. E ele fala que a ciência materialista, que quer explicar as coisas aqui no físico, jamais vai explicar o vício.
porque o vício, ele está nos outros, ele vem dos outros corpos. Ele está ligado ao corpo emocional, que é o corpo que está imediatamente acima do corpo físico em vibração. Logo acima do corpo emocional, o próximo corpo acima em vibração é o corpo mental. E logo acima do corpo mental é o corpo de identidade. E acima da identidade a gente recebe a energia pura, espiritual. Então, o que o Elohim fala que acontece, no caso da pessoa ter um vício espiritual, é que ela tem ela é compelida àquilo, ela tem um impulso tão grande vindo do corpo emocional dela que muitas vezes ela não tem controle daquilo que ela está fazendo. E esse impulso pode ser que seja da própria energia da pessoa, ou pode ser que seja de alguma outra energia, alguma entidade, né? Alguma energia, alguma consciência. Porque quando a gente está co-criando algum desequilíbrio, quando a gente bota a nossa energia, a nossa cocriação nisso, a gente vai criando certas energias, certas consciências, entidades, e algumas dessas entidades são coletivas. Né? Existe, por exemplo, entidades relacionadas à guerra, entidades relacionadas à raiva, entidades relacionadas à sexualidade deturpada. Então, existem muitas pessoas que têm comportamentos desequilibrados, que não conseguem conter esse impulso sexual de masturbação, de pornografia, até de estupro, né? E muitas vezes a pessoa não consegue conter isso justamente porque ela não tem esse autoconhecimento e porque o impulso que está vindo do corpo emocional é forte demais. Então, para a gente entender a masturbação, a gente tem que entender isso, da onde vem esse impulso, para a gente entender o vício, né? Perfeito. E então, para a gente compreender isso, para que isso seja trabalhado, a gente tem que trabalhar no nível das emoções, a gente tem que trabalhar no nível mental, de a forma como a gente se relaciona no mundo, das nossas crenças e pensamentos, e a gente tem que trabalhar no nível de identidade, que é o nível do nosso ser, de como a gente se identifica, se reconhece como um ser. Então, Perfeito. Total sentido. Faz total sentido. Assim, a relação que a gente tem com a sexualidade está muito vinculada a como a gente experimenta as nossas emoções. E aí é muito interessante isso, porque, de fato, na nossa cultura, a forma como somos educados nos papéis sociais de gênero, como homens e mulheres, os homens eles têm muito menos inteligência emocional, né? Porque tem muito menos contato, possibilidade de sentir e expressar as suas emoções. E aí, o que que acontece? Na visão do taoísmo, e que também corrobora com a visão do Tantra e de qualquer caminho de sexualidade consciente, a energia sexual, ela é, obviamente, a energia primordial da vida. A gente gera uma outra vida a partir dela, né? Ah, quando a gente não tem a percepção de como essa energia circula através de nós, circula no nosso corpo, a gente acaba, como dizendo, acumulando ou extravasando essa energia de uma forma realmente inconsciente, né? E muitas vezes, por a gente não conseguir lidar com as nossas emoções, porque emoção é energia em movimento, né? Emotion, energia em movimento. Assim como a sexualidade, a energia sexual também é uma energia em movimento. Quando eu não consigo lidar com as minhas emoções, muitas vezes o que eu faço? Eu despejo as minhas emoções na ejaculação. Eu literalmente ejaculo, porque eu quero me esvaziar daquilo, eu não dou conta. Né? Então, estar presente com as emoções, inclusive eu postei um vídeo ontem sobre isso. No curso eu falo, tem uma aula só sobre isso, a relação das nossas emoções com o orgasmo, a nossa capacidade orgástica, ela está muito relacionada com a capacidade de a gente estar presente com as emoções. E o que significa estar presente com as emoções? Você sentir a intensidade energética das emoções enquanto sensação no seu corpo. Porque o que é uma emoção? Como que você experimenta uma emoção? Como uma sensação corporal. Se você sai da ideia que você tem sobre aquilo e você experimenta aquilo, é uma intensidade energética que você experimenta como sensação.
E a gente está tão acostumado à ideia de que tem algumas emoções que são ruins, que são negativas. Isso é péssimo, um péssimo conceito na nossa sociedade. Certas emoções são negativas. E aí você, quando experimenta, o que que você faz? Você reprime, ou você faz alguma coisa para aquilo passar, ou você extravasa de uma forma inconsciente, porque, né, energia em movimento é igual água em movimento. Você represa, uma hora estoura. Essa sabedoria das emoções, a sabedoria de perceber as emoções, de estar presente com as emoções, ela é chave. Ela é chave. Isso realmente, assim, é algo bem importante. Faz todo sentido. Ô, Jai, eu queria saber, você quer responder alguém aí que falou alguma coisa? A Flávia fez uma pergunta aqui que ela não entendeu a relação positiva de assistir pornografia, que assistir pornografia tem, ou se eu estava apenas dando dica para quem é viciado. Então, Flávia, eu falei, você pode ser que não tenha escutado a minha primeira fala sobre a pornografia é que a pornografia ela ajuda a gente a entender um pouco mais a nossa mente erótica, ter consciência de que tipo de imagem que me estimula. E assim eu posso entender um pouco mais da minha própria psique, tá? E ela também dá ideias sobre coisas que de repente eu quero realizar na minha vida sexual, na minha experiência erótica, né? Mas para isso eu tenho que ter consciência, eu tenho que assistir a pornografia com consciência, tá? Tem um livro do Jack Morin, eu posso até escrever aqui, chama Mente Erótica. É um psicólogo, ele já faleceu, mas ele é super estudioso do erotismo e foi psicólogo do Joseph Kramer, que é o criador do Sexological Body Work, que também é psicólogo. Então ele foi, né, assim, tipo, é o cara para quem quer entender um pouco mais disso. Deixa eu escrever aqui. Ai, cadê? Não consigo. Ah, gente, chama Mente Erótica. Ah, consegui. Mente Erótica. É um ótimo livro para quem quer entender um pouco mais. É super legal, porque a gente começa a perceber, por exemplo, a minha vida inteira eu achei que eu era uma pessoa que não tinha fantasias. Não, não tenho fantasia. Aliás, eu achei que eu era assexuada por muitos anos. Eu fiquei 4 anos como celibatária e eu jurava que eu era sexuada, sabe? Depois eu fui ver que, na verdade, tinha um baú profundo, um baú lá no fundo do oceano, que eu guardei lá 7 chaves, porque eu tinha muito medo do que tinha dentro daquele baú. E esse baú era a minha mente erótica, né? E aí eu tô descobrindo os tesouros. Eu tô colocando os tesouros para fora. Mas eu achava que eu não tinha fantasia. E aí esse livro ajuda a gente a entender, por exemplo, é, quando a gente entende as nossas fantasias sexuais, o erótico, o eros, é o que nos conecta a essa gana de viver. Então tem muito a ver com a nossa identidade. Você estava falando de descobrir a nossa identidade, né? Tem muito a ver com aquilo que nos anima, com aquilo que realmente nos conecta com a nossa paixão, com os nossos dons, com o nosso talento, sabe? Né? Então, por exemplo, nesse livro tem algo que é chamado de tema erótico central. Cada um tem o seu, na perspectiva do autor desse livro, cada um tem o seu tema erótico central. O que é o tema erótico central? É aquilo que realmente você veio fazer na vida. E basicamente ele fala quando você consegue, analisando as suas fantasias, o tipo de imagem que você sente atração, as experiências de pico erótico, quais eram as qualidades dessas experiências de pico erótico, experiências que você teve muito prazer, muito gozo, assim, quais eram as qualidades, o que estava presente ali, analisando uma série de coisas, é realmente um trabalho analítico de percebendo isso que você vai chegar no seu tema erótico central. E aí, basicamente, você pode reduzir o seu tema erótico central a uma palavra. Uma palavra resume o seu tema erótico central, que está muito relacionado àquilo que te impulsiona a viver.
Quando eu descobri o meu, eu falei, não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E o livro ele explica um pouquinho disso para poder a gente descobrir. Bom, estamos chegando nos nossos últimos minutos. Eu não sei se teve mais alguma pergunta aqui. Alguém disse, quando a gente tem parceiro, aí a gente não tira esse tempo para a gente mesmo. O Tom disse, é difícil ter esse tempo para ser sensual com a gente mesmo, mas é muito importante ter esse tempo, com certeza. Quando se tem um parceiro ou parceira, se vivem juntos, é difícil o outro entender essa relação. Pois é, é comum quando a gente está numa parceria, a gente acha que, tô numa parceria e aí... Mas lembre-se, você é a única pessoa que você vai ter sexo o resto da sua vida. Então, é muito importante. É assim, é muito importante, mesmo a gente tendo um outro parceiro, que cada um cultive a sua prática. Cada um tem tempo para estar consigo mesmo, tá? É o que eu aconselho. Eu acho que é basicamente isso. Então, chegamos nos nossos minutos finais. Se alguém tiver mais alguma pergunta que está queimando aí, pode trazer, senão a gente já vai se despedindo. Quero agradecer muito, Caio, a oportunidade. Um Também prazer. quero te agradecer muito, adorei. Sempre um prazer te ouvir, sempre a gente aprende muita coisa. E trouxe várias reflexões aí sobre a minha sexualidade, meu processo. Maravilha. Posso te fazer mais uma pergunta, já que ninguém fez ainda? Uhum. A gente tem muitas pessoas no caminho espiritual que escolhem o caminho celibatário e acreditam que isso vai ser muito positivo, vai ajudar eles nesse caminho. O que você acha disso? Eu acho que o celibatário pode ser uma escolha consciente de se viver a sexualidade. Por outro lado, eu também acho que, diria, desconfio, e parece que tem bastante evidências sobre isso, que a minoria dos seres humanos, eles têm a capacidade de serem assexuados, de não terem uma expressão sexual. Então, eu acho que o celibatário ele pode ser uma escolha, se for uma escolha consciente, vivida plenamente, eu acho que pode ser muito bom, mas aí tem que se ter um cuidado de não se ficar preso num estigma e tornar o celibatário um dogma, como se daí você cria um ego espiritual, né? De que você começa a se sentir até melhor do que os outros, talvez, porque você contém essa energia. E a visão do Tantra é que a energia da sexualidade é a energia de Shakti. Shakti é incontrolável, você não tem como controlar. É a energia da criação. Quem é você? Quem é você para achar que vai controlar a energia da criação? Sabe? Então, eu tô falando isso falando para mim mesma, porque eu fiquei 4 anos de celibatária e caí nessas armadilhas, sabe? De achar que eu já tinha superado, que eu já tinha transcendido. E na verdade eu tava era tapando sol com a peneira, né? Sol lá, aquela coisa, eu tô ali com a peneirinha, tipo. Então, assim, eu considero que pode ser uma escolha importante para algumas fases da vida. Acho que poucas pessoas conseguem realmente sustentar isso de uma forma saudável e consciente por muito tempo. Mas daí é muito pessoal, né? O que é muito tempo para um pode ser pouquíssimo tempo para outro. Então não vejo que tenha muitas regras aí, é cada um consigo. Mas a nossa natureza é bastante de ser sexual, né? Essa é a natureza humana, assim. Apesar de que eu consigo perceber que existem seres realmente assexuados, é a grande minoria. Com certeza. Eu vejo assim. A minha sensação, dá para eu fazer um último Temos 2 minutos. comentário? Tranquilo. A minha sensação é que agora a gente está numa nova era, uma nova energia que o planeta está ascensionando. Então agora muitas coisas estão mudando. Antigamente, numa velha energia,
algumas austeridades em certos caminhos espirituais eram válidas e ajudavam muito diante de tanta dificuldade, diante de tanta densidade, né? E que hoje em dia não é mais tão necessário tantas austeridades, né? Claro que cada pessoa tem o seu caminho, tem pessoas que vai ter o caminho de ser celibatário, tem pessoa que vai para a montanha ficar meditando lá não sei quantos anos, mas não é muito mais o paradigma da nova era, a gente ficar meditando 10 horas por dia, né? Porque tem tantas outras coisas acontecendo. Mas era um paradigma que antigamente, principalmente devido a toda a densidade, era muito importante. E era um caminho muito válido, sim, e que muitas pessoas acabam trazendo isso para os dias de hoje através de lembranças de encarnações passadas, que se propaga de alguma forma e a pessoa acaba criando um condicionamento ali daquilo como se fosse necessário para o caminho espiritual dela. Sim, faz sentido. É isso, só para finalizar, assim, eu gosto muito da perspectiva do Tantra, eu realmente gosto muito mesmo. A perspectiva do Tantra é sempre de trabalhar a ascendência, sim, a busca pela transcendência, a ascendência da energia sexual, tudo que nos leva para cima, vamos dizer assim, né? Mas em equilíbrio com a descendência. Em equilíbrio com a escolha pela corporeidade, pela corporificação, por estar no mundo, por escolher a vida. Né? Tanto que na visão original do Tantra Yoga clássico, falava-se de uma Kundalini inferior e de uma Kundalini superior. Esse é um conhecimento que se perdeu, inclusive no Hatha Yoga, que a origem é o Tantra. Né? A Hatha Yoga fala-se da Kundalini inferior e de se ascender essa Kundalini. Mas no Tantra Yoga clássico fala-se também de uma Kundalini superior e que é importante a gente descender essa Kundalini. Que é essa escolha por estar no mundo, pela vida. Então, o meu professor de Tantra, por exemplo, ele não recomenda mais do que 2 horas de meditação por dia. Ele fala, se você quer meditar mais do que 2 horas por dia, faça micromeditações. Práticas rápidas de alguns minutos, que você para e usa alguma técnica ou simplesmente perceba que você está presente e pronto. Porque o importante é a gente estar no mundo. Essa é a visão do Tantra, né? E por isso eu gosto tanto desse caminho. A gente vai ser cortado, e então eu vou despedindo de vocês. Gratidão, Caio. Gratidão a todos. Gratidão, querida. Gratidão, pessoal. Aí, tamo junto. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido bons insights. E quem não me acompanha, pode ir lá me acompanhar, ver do curso. Eu estou bem inspirada para oferecer muitas coisas aí, então vai ser um prazer continuar servindo. Um beijo. Legal, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Caio. Boa noite. Até breve. Quem Até sabe? mais. Presencialmente não sei, né? Pois é. Beijinho, boa noite. Boa noite.